Então, não sei se você acompanhou, mas o raciocínio de Paulo é esse aqui. Com base nas misericórdias de Deus, ofereça seu corpo a Deus em sacrifício. Isso é o culto racional de vocês, que na prática, o culto prático, significa duas coisas: não se deixar moldar pelo mundo e, segundo, ser transformado. Só que essa transformação é feita pela renovação da sua mente. E fazendo isso, vocês vão experimentar a vontade de Deus no dia a dia de vocês, vontade que é boa, perfeita e agradável. É por isso que esses dois versículos têm tanto conteúdo que a gente sente que está apenas pisando na beira do mar, não é? Quando tem um mar imenso aí que a gente pode avançar. Deixe-me partir agora para algumas conclusões que nós podemos tirar, algumas aplicações que nós podemos tirar aqui. Tem muita coisa que pode ser aplicada. Eu penso, em primeiro lugar, que essa passagem ela é um bom corretivo para aqueles irmãos que são muito entusiasmados com a boa doutrina, mas esquecem o pois. Tem muita gente que ama a boa doutrina, e a nossa doutrina é boa. A nossa teologia reformada é maravilhosa, é a melhor teologia que tem. E tem muita gente que é extremamente dedicada à boa teologia, zelar pela exatidão teológica, zelar para que essa boa teologia seja preservada, e não está errado. O problema é quando esquece o pois. Pois dedicação a uma boa teologia, preservação da boa teologia, que não desemboca em oferecer a mim mesmo, a Deus, como sacrifício, culto racional e transformação diária, não vale nada. Nada. Teologia só tem valor se ela muda a minha vida. Se muda minha maneira de ser, minha maneira de reagir, minha maneira de andar, de caminhar, a maneira como eu trato as pessoas. Amar a teologia por amar a teologia não vale absolutamente nada. O pois nos ensina isso. Pois aponta para 11 capítulos de teologia, que vão servir de base para os 5 restantes, onde Paulo vai dizer: viva assim, faça isso, não toque naquilo, viva dessa maneira, perdoe e tudo mais. Então, essa passagem é um corretivo excelente para a gente que só foca em teologia, mas esquece de viver. Mas, por outro lado, essa passagem também é um corretivo muito bom para pessoas que acham que cristianismo é só ética, ação, evangelismo. Você já deve ter ouvido aquilo ali, essa expressão: gente, vamos esquecer esse negócio de teologia, vamos amar o próximo, evangelizar e fazer o bem. Mas como é que você pode evangelizar, fazer o bem e amar o próximo, sem você entender o que é o bem, segundo, quem é o meu próximo, e o que significa evangelizar? Não tem como você agir dentro do cristianismo sem que haja um pressuposto e um embasamento teológico antes. Você não pode separar. Se você separar, vai virar pragmatismo, vai virar superstição e misticismo, como tem acontecido em muitas igrejas que desprezam o estudo da palavra de Deus e acaba abrindo a porta para uma série de práticas místicas que não têm valor nenhum diante de Deus, porque não estão fundadas na palavra de Deus. O pois aqui une doutrina e prática, tanto de um lado quanto do outro. Os dois lados precisam corretivo. Uma terceira aplicação aqui, essa passagem mostra em que o cristianismo é diferente de outras religiões. No budismo, por exemplo, você não tem um pois, porque o budismo não está alicerçado em atos salvadores da história, é uma filosofia. No hinduísmo, não tem pois. O hinduísmo é uma maneira de você encarar a vida, ela não é baseada em nenhum ato redentor, nenhum fato histórico, não existe um pois. Mas o cristianismo, sem o pois, ele não existe, porque ele é baseado em fatos históricos. Porque Deus fez isso, então você agora faz isso. Há toda uma razão histórica para a Bíblia dizer aquilo que ela diz que nós devemos ser. O cristianismo, outro ponto em que o cristianismo é diferente das outras religiões e que nós vemos aqui, é que o cristianismo começa com misericórdia e depois vem a prática. Nas outras religiões, você primeiro tem que fazer alguma coisa. E aí então a divindade vai lhe recompensar. Mas no cristianismo, Deus primeiro faz alguma coisa por nós. Ele mostra a sua misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos recebe, Ele nos justifica. E então Ele diz: agora, à luz das misericórdias que eu mostrei para vocês, você vai andar como filho de Deus. Você vai viver como alguém grato. A motivação é diferente das outras religiões.
A motivação no cristianismo é a gratidão, o louvor e a adoração. Nas outras religiões é a obtenção de mérito, conquistar alguma coisa. E às vezes isso está presente no meio evangélico também. Campanha, vou fazer voto, fazer uma negociata com Deus, esquecendo que é tudo pela graça e pela misericórdia. Essa passagem também é muito boa para aqueles que veem o culto apenas como seguiram a liturgia de maneira fria e mecânica. Como é que alguém que entendeu as misericórdias de Deus vem cultuar a Ele e faz isso de maneira fria e formal? Isso aqui tudo deve mexer com a gente, com o nosso coração, nossa vida. Prestar um culto a Deus que parta das emoções mais profundas que nós tenhamos. Culto não é simplesmente seguir um ritual mecânico, adrede preparado, mas expressar a Deus em louvor e adoração, a nossa entrega a Ele, cheia de gratidão, de compromisso, porque nós entendemos o que Ele fez por nós, é isso que é o culto racional. E por último, eu sei que tem gente que fica com medo de se entregar incondicionalmente a Deus. Já ouvi alguém dizer assim, e se eu me entregar a Deus e Ele me mandar como missionária para o Iraque? Não tenha medo da vontade de Deus, não tenha. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, e quando você estiver no centro dela, você vai ver que ela é agradável. Você não poderia estar em outro lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. Então Deus nos convida nessa manhã a que nós nos ofereçamos a Ele, sem reservas, sem reservas. O que o Senhor quiser de mim, tudo eu coloco diante do Senhor, nesse culto que eu te presto com inteligência, porque eu entendo. Eu faço isso com gratidão, Deus, que minha vida seja transformada à medida que eu rejeito os moldes do mundo e eu renovo a minha mente de acordo com o teu querer, mas eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém?